Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico. Nós estamos aqui meditando na série Maturidade, caminhando pelas páginas da carta de Tiago, essa carta do Novo Testamento, e hoje nós vamos meditar em Tiago, capítulo 5, dos versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles dará testemunho contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre um problema muito presente na nossa sociedade, a maneira de lidarmos com o dinheiro. Nós precisamos deixar bem claro aqui, a Bíblia não diz que o dinheiro em si é um pecado, a Bíblia não diz que os ricos são automaticamente, então, pecadores que não serão salvos, né? E só pelo fato de serem ricos, eles estão perdidos, né? Então, é necessário então, que eles se tornem pobres para serem salvos. A Bíblia não diz isso. Ter dinheiro e ser rico não é um problema. O problema é qual é a sua postura em relação ao dinheiro. Como você adquiriu esse dinheiro? Como você se utiliza desse dinheiro? Tiago está aqui com uma séria advertência para com as pessoas ricas da igreja, cristãos que tinham bastante dinheiro, mas que não sabiam lidar com o seu dinheiro. Então nós vamos ver aqui 3 problemas relacionados ao enriquecimento. E o primeiro problema é a forma de enriquecer. A Bíblia, ela sempre condenou, e aqui também Tiago ele vai condenar, né? A forma errada de se enriquecer. Nós não devemos jamais nos enriquecer de formas ilegais, de formas ilícitas, né? Precisamos tomar muito cuidado quando surgem aquelas oportunidades de enriquecermos de uma forma fácil, né? Quando alguém vem com alguma conversa, precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos. Não é da noite para o dia que nós vamos ficar ricos. Tome cuidado com a forma que pode ser apresentada a você. No versículo 4 aí, Tiago ele condena a maneira das pessoas enriquecerem através da retenção de salários dos trabalhadores. Então, quando você contrata o serviço de alguém, aquela pessoa presta um serviço justo para você, faz a parte dela, você fica sendo um devedor, você deve o salário daquela pessoa. Aquela pessoa fez por onde, você não está dando algo para ela, você está devendo o salário dela. Então, precisamos aprender a pagar em dia as nossas contas, a pagar em dia aquelas pessoas que prestam um serviço para nós. O combinado foi pagar no dia tal, nós temos que pagar até o dia tal. Se puder pagar antes, melhor ainda, né? Mas devemos fazer o possível para pagar até o dia tal, ou dar um esclarecimento verdadeiro, né, para aquela pessoa. E organizarmos mesmo as nossas finanças para aprendermos a pagar corretamente aquelas pessoas. Aqueles que são empresários, né, que têm funcionários, devem valorizar os seus trabalhadores, pagando eles em dia também. E pagando o salário que foi combinado, aquilo que é justo, né? E saber que o seu trabalhador, né, o seu funcionário, o seu colaborador, né, ele precisa de um salário justo para viver. De repente se informar, né,
de como que é a situação de vida daquela pessoa, o quanto ela precisa para viver e o quanto a sua empresa pode realmente pagar para poder valorizar e cuidar da vida daquele funcionário também e pagar um valor justo no salário dele. Pagar valor injusto, aqui a Bíblia nos mostra também que é um pecado, é uma forma de se enriquecer ilicitamente. E devemos também pagar aqueles trabalhos e aqueles serviços que nós utilizamos, né? Precisamos pagar também honestamente. Hoje em dia nós temos muito fácil aí ao nosso alcance a pirataria, né? Nos nossos meios digitais e tudo mais. Nós nos apropriamos do serviço de outras pessoas de uma forma gratuita. Precisamos tomar cuidado com isso também. Isso também é reter o salário daqueles que merecem. O versículo 6 nos mostra também que os ricos eles têm grandes poderes políticos, né? E até mesmo nos tribunais. Aqui nós vemos situações em que os ricos eles influenciam os tribunais. E, infelizmente isso não era só naquele tempo antigo, né? Nós vemos isso também muito forte nos nossos dias. As pessoas que têm mais condições encontram corruptos, né, lá nos tribunais e então fazem a sua vontade de ser prevalecida. O Senhor está olhando para tudo isso. O justo juiz que não se corrompe está olhando para isso e ele vai requerer também das mãos dessas pessoas que agiram assim, né? Elas terão que prestar contas diante de Deus. Não devemos agir dessa forma. O segundo problema da forma de enriquecer é a forma como nós utilizamos o nosso dinheiro. O versículo 3 diz: vocês acumularam bens nesses últimos dias. E o 5 diz: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. O que eu acho interessante aqui é Tiago nos lembrar que nós estamos vivendo os últimos dias. Desde aquele tempo, os cristãos eram chamados para viver dessa forma e nós também devemos viver dessa forma. Nós não sabemos em quanto tempo mais o Senhor Jesus voltará, mas nós devemos ter em mente que nós estamos vivendo os nossos últimos dias e que a qualquer momento Jesus pode voltar. E nós devemos viver com a nossa vida sendo guiada por esse desejo, que Ele volte logo. E devemos estar preparados para o retorno dEle. Devemos estar preocupados em cumprir a nossa missão aqui, de pregar a palavra, né? De expandir o reino de Deus, de sermos obedientes a Deus e estarmos prontos então para cumprir a nossa missão aqui e nos encontrarmos com Cristo. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 6, 19 a 21, não acumulem para vocês tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Olha isso, meus irmãos, nós não estamos aqui neste mundo para desfrutar os prazeres deste mundo aqui. Nós, logicamente, podemos aproveitar sim, né, de uma boa comida, das alegrias, né? Mas nós não estamos aqui unicamente para isso. O nosso objetivo principal aqui é glorificar a Deus, é obedecer ao Senhor e devemos investir os nossos recursos para isso. Tudo aquilo que nós temos nas nossas mãos, tudo aquilo que nós temos como posse, que na verdade nós não temos nada, né? Nós não possuímos nada, nós somos apenas mordomos, as propriedades estão aqui só temporariamente nas nossas mãos, né? Mas tudo isso deve ser usado para obedecer a Deus. Agora, investir no reino dos céus, investir no tesouro do céu, não é eu comprar um tijolinho lá na minha mansão, né? Não é eu pagar um carnezinho na igreja, eu dar um dízimo, que daí eu estou comprando um tijolinho no céu. Não é isso, mas é usar tudo aquilo que eu tenho em obediência ao Senhor e ajudar a obra do Senhor aqui na terra. É interessante nós vermos como nós temos uma enorme facilidade para comprar coisas para nós,
né, para comprar uma roupa cara, uma comida cara, objetos, às vezes, de decoração para as nossas casas, né? Tudo mais aí, né? Coisas caras a gente nem pensa muito, né? A gente joga lá, às vezes parcela no cartão, né? Perde de vista. Mas às vezes quando nós precisamos dar uma oferta, ajudar a obra da igreja, ajudar os projetos missionários, aí tem tanta dificuldade, né? Aí é tão difícil, pesa tanto, né? Precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Isso também revela onde está o nosso coração. Jesus Cristo disse, né? Onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Qual é o seu tesouro? É tesouro aqui da terra ou é o tesouro do céu? Quando você faz uma pesquisa rápida na internet, você encontra muitos milionários que morreram e deixaram a sua fortuna apenas para animais. Então, temos tantas pessoas aqui neste mundo passando fome, né? Tantas obras também missionárias com grandes dificuldades, missionários com dificuldades de alimentar os seus próprios filhos, de avançar com seus projetos missionários ali. Enquanto isso, tem cachorros, gatos que são milionários, né? Que estão ali com colares de pérolas e tudo mais. Olha só, né, como é a percepção da realidade de várias pessoas, né? Olha onde está o tesouro dessas pessoas. O terceiro problema que Tiago nos mostra aqui também é que o dinheiro, ele acaba. Esse tesouro natural, esse tesouro terreno aqui, ele acaba. Um dia ele vai acabar para você. Seja você sendo roubado, seja você gastando tudo aquilo que você tem, ficando pobre, ou você morrendo, né? Aí para você esse tesouro vai acabar, ele vai mudar de mãos, mas para você vai acabar, né? E Tiago nos mostra aqui também que tudo nesse mundo se estraga, tudo deteriora. Aquela casa bonita que você constrói, daqui a um tempo ela vai precisar de uma reforma, ela vai se deteriorar, não vai aguentar. Aquele celular de última geração que você comprou, daqui a 1 ou 2 anos, já vai estar fora de moda, já vai estar bem pior, né? Já não vai estar nem funcionando direito, praticamente. Então, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos para enriquecer, porque nós não sabemos o que pode acontecer com a nossa riqueza no futuro. Tiago escreveu aqui para os irmãos em Jerusalém, alertando sobre a questão da riqueza deles, e cerca de 10 anos depois, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Então o que aconteceu com toda essa riqueza deles, né? Como o texto fala aqui, não só Tiago, como Jesus falou, né? Que a traça vem, destrói, o ladrão vem, furta, né? Então não adianta nada nós ficarmos juntando aqui riquezas apenas para termos luxo e até mesmo agindo de forma ilícita, né? Para termos riquezas. Nós não podemos levar esses tesouros para a eternidade. Precisamos lembrar disso. E de que adianta então eu ter vivido aqui no máximo 100 anos aqui como um rico lá na eternidade? Vai parecer um sopro esses 100 anos, né, lá na eternidade. Agora o problema é que nós não podemos levar o dinheiro lá para a eternidade, mas o testemunho das riquezas, ele irá para o tribunal. Os ricos não poderão usar o dinheiro para corromper o santo juiz lá no dia do julgamento final. Deus, ele não vai se corromper como alguns juízes aqui dessa terra. Mas o testemunho do dinheiro chega até aos ouvidos de Deus e será usado contra os proprietários lá no julgamento. Tiago fala sobre isso, né? O versículo 3 nos mostra que a ferrugem do dinheiro é uma testemunha contra aquele que possuía, né? Então, precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, em colocar o amor nas riquezas. O nosso coração tem que estar em Deus, naquilo que o Senhor quer. Assim estaremos acumulando tesouros na eternidade. Então, para concluir aqui o nosso estudo, eu quero que você tenha muito isso em mente, que nós estamos aqui vivendo os últimos dias.
São os últimos dias dos cristãos aqui nessa terra. Ainda mais com tudo isso que nós estamos passando, né? Deus está mostrando claramente que nós não devemos ter amores aqui nas coisas mundanas. Aquilo que nós achávamos normal, de repente se acaba. Nós precisamos viver em obediência ao Senhor. Nós precisamos buscar os tesouros do céu. Então, lembrando, Tiago ele não está condenando a riqueza e os ricos, mas ele está condenando a maneira como a riqueza é utilizada. Que as nossas riquezas, que aquilo que nós possuímos não sejam armas, né? Para ostentarmos, às vezes nas redes sociais, para fazermos mal para os outros, mas que qualquer coisa que nós tivermos, seja um clipe, seja uma caneta, seja um excelente salário, que seja um instrumento de edificação e que possamos usar para a glória de Deus tudo aquilo que o Senhor permite estar nas nossas mãos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.